Olá, meu nome é Luciana Godri e hoje meu trabalho aqui é dar uma olhada, fazer uma análise de dados de mercado para uma região bem específica. Eu sou doutora em administração e, como vocês sabem, ter dados não é necessariamente suficiente para você tomar uma decisão, eu preciso fazer uma análise em cima disso. Então, o meu trabalho é auxiliar, fazer uma análise dessa região para ver o que pode ser interessante para você que está querendo abrir um negócio na região ou você que está querendo expandir o negócio. Então, eu tenho dados que são dados que vêm de análises de mercado, e aí a gente vai conversar juntos aqui para entender o que funciona. Então, nós estamos falando especificamente da cidade de Ponta Grossa. Eu vou dar um pouco de informações sobre a cidade primeiro para você entender do que se trata. Então, Ponta Grossa está no Paraná, uma cidade paranaense. Ela fica aproximadamente 2 horas e meia da capital, Curitiba, e ela é a quarta cidade em população do estado do Paraná. Então, é uma cidade grande, ela tem um pouco mais de 350 mil habitantes, e ela é uma cidade grande, inclusive, no sul do país. Então, é uma cidade assim que tem bastante porte e ela é bastante importante também, porque ela tem acesso, ela passa por essa parte toda do agro. Então, ela tem uma importância relativa aí, tanto no estado, quanto com a sua proximidade com a capital, quanto com as suas próprias características locais. Bom, e aí a gente está fazendo uma análise um pouco mais aproximada de um open mall que chama Milano Open Mall, que é um street mall, que é aqueles shoppings ou centros comerciais com aquele estilo bem americano, que são, no caso específico do Milano, como um L, e aí você tem um estacionamento ali no meio. Então a gente está fazendo uma análise de 5 minutos a partir dali. Então, 5 minutos de raio em torno dessa região para a gente entender o que pode ser importante, o que pode ser interessante de ter ali por perto. Então, eu vou dar essas informações para você. Então, considerando essa micro-região que a gente está analisando, que pega um pedaço do bairro que chama Oficinas e outro ali perto do Operário, e um pedaço que chama Colônia Santa Luísa, que também é a divisa dos dois bairros. Esses dois bairros ali, né, são bairros que têm bastante empresas que vendem carros, ela tem a avenida que entra na cidade, vindo de Curitiba, então ela tem bastante expressão ali, com passagem de muita movimentação. Então vamos dar uma olhada no que a gente tem ali. Então, ali, essas informações eu tenho no PDF, depois para poder partilhar com as pessoas que estiverem interessadas, mas vamos dar uma passada nas informações que a gente tem aqui. Então, nessa micro-região, a gente tem um pouquinho mais de mulheres do que de homens, tá? Então, são 53% de homens, de mulheres, e 46 e vírgula alguma coisa, quase 47, de homens. A diferença ali é um pouquinho pequena, mas o número de mulheres é um pouquinho maior. Um dado que é importante e interessante para você que é empresário é com relação à faixa etária. A faixa etária mais predominante que nós temos ali é de 35 a 49 anos. E seguido aí pelas faixas, né, que vão a próxima e a anterior. Significa que a gente está falando daqueles adultos bem mais maduros, né? A gente não está falando mais daquele adulto jovem, aquele adulto de 20 anos ali que não chegou ainda nos 30. A gente já está falando de adultos mais maduros, que são aqueles adultos que já estão construindo família, que já estão preocupados com a questão da casa, que tem a questão do trabalho. Então, existe essa maturidade muito relacionada a essas pessoas que estão ali. Então, isso é um dado para se considerar, tá? E a gente também tem aí, depois dessa presença aí dessa idade, nós temos também crianças até 9 anos, o que indica que nós temos ali famílias na região. Então, para quem atende famílias de alguma forma e adultos que têm essa característica aí, né, do adulto mais maduro, essa pode ser uma informação bastante interessante. A outra informação é com relação à renda que a gente tem ali. A gente tem prioritariamente B, B1 e B2 e C1, que é uma renda bem importante, bem interessante. É uma renda, assim, que a gente, em Curitiba aqui,
não são todos os bairros que a gente vai encontrar essa característica, não. Então, uma região que tem renda, é uma região que tem renda, e isso é bom, isso é bom. Porque quando você tem um pouco mais de renda, o mercado se desenvolve um pouco melhor. Por outro lado, o que você tem que pensar? Quando tem renda, você tem que entender que as pessoas têm seus interesses de gastar esse dinheiro que elas têm com coisas melhores ou que elas têm mais acesso a procurar coisas. Então, existe toda essa característica delas serem capazes, né, de procurar, por exemplo, na internet ou procurarem comparar e assim por diante. Então, são pessoas com renda e essa renda, claro, traz algumas limitações ou não limitações, alguns desafios que precisam ser considerados, mas é um dado muito bom, que é saber que nós temos essencialmente ali a B2, que é o mais forte, né, que aparece com mais frequência, que são de 4.500 até 8.000 e quase 300 de renda mensal, e aparece também bastante B1 e C1. Então, é um mercado muito bom para ser explorado. Na sequência, a gente tem potencial de consumo. Eu vou passar para o outro, porque tem daí as barras, fica um pouquinho mais fácil de ver. Essas barras maiores são os gastos com veículos e os gastos com habitação. É normal que a gente tenha essas barras um pouco maiores, porque esses são os itens mais caros. Então, é comum que a renda acabe indo com, né, um volume maior para isso. Mas o que é importante também é que, visto que essas pessoas têm uma renda boa, elas investem bastante em automóveis e investem também em moradia. E eu tenho esse dado de moradia um pouquinho para frente, eu vou andar um pouquinho e depois eu volto aqui. Se vocês olharem aqui com relação à moradia, vocês vão ver que a maioria das pessoas tem imóvel próprio e não alugado. Então, veja, são 625 imóveis próprios contra 180 imóveis alugados. Isto significa que esse valor de habitação que vai sendo investido aqui é para moradia, é para elas mesmas. Porque quando você está alugando um imóvel, você não pode fazer muita coisa no seu imóvel, né? Você não pode simplesmente, vou fazer uma pintura, vou melhorar o piso, vou trocar todas as luminárias, vou deixar mais bonito, vou preparar uma decoração melhor, que aquele imóvel não é seu. Quando o imóvel é próprio, existe maior investimento nisso. Então, se você tem um empreendimento que vai para essa linha, que tem essa coisa que seja da casa, seja da decoração, seja do material de construção, seja da reforma, ali é uma região muito interessante para você pensar. E aí, claro, a parte também dos automóveis. Na sequência, nós temos a alimentação dentro de casa e fora de casa. A alimentação dentro de casa está maior, então são pessoas que estão, né, consumindo para comer em casa, mas que isso também pode ter essa questão aí de você ser o fornecedor dessa alimentação. Então, para quem tem a parte de fornecimento de alimentos, pode ser bastante interessante. E, claro, para quem fornece a comidinha ali para quem quer comer fora de casa. Como temos ali esses adultos maduros, né, que frequentemente estão trabalhando, temos crianças, é bom a gente pensar que aquela coisa PF, aquela coisa assim, comidinha do dia a dia, pode pegar muito bem nessa região, porque são pessoas aí que estão em movimento. Então, esses são os dados que eu vou deixar disponíveis, então você pode olhar com um pouco mais de carinho de cada um dos detalhes. Com relação ao nível de instrução que a gente tem na região, é um dado, achei assim, curioso. A maioria não tem, sem instrução ou apenas o fundamental completo, incompleto. Então, assim, é um grau de instrução relativamente baixo. E isso pode ser uma oportunidade para quem, né, oferece cursos técnicos, para quem oferece cursos, de repente, EAD, tem alguns desses tipos de curso pode ser bastante interessante. E também para entender o perfil de pessoas que estão por ali pela instrução, pode ajudar também. Então, como a gente tinha visto um pouquinho antes, a maioria tem imóvel próprio, seja ele ainda financiado, né, e não alugado.
E a maioria mora em casa, não em apartamento. Tem um dado ali também importante, que você vai ver que, na média, a maioria tem cerca de 3 moradores na residência. Então, 3 moradores numa casa constitui, em geral, famílias. E famílias, o que tem em comum quando moram em casa é que, frequentemente, tem pets. Então, esse é um mercado a ser explorado. Por quê? Nós estamos falando de casas, nós estamos falando de adultos maduros, estamos falando de crianças, né, até 9 anos que nós temos aí. Então, muito provável que nós tenhamos muita gente aí com animaizinhos de estimação. Então, se você trabalha nessa área, você tem um empreendimento nessa área, quer ter um empreendimento nessa área de pet, esse pode ser um lugar muito interessante para atacar esse tipo de situação, né? Então, acho que fizemos um bom pequeno resumo aí do que temos nessa região. É uma região bem interessante para quem está empreendendo. O espaço lá desse strip mall, né, desse open mall, é bem bacana. Temos mais informações ali sobre ele, chama Milano Open Mall, para quem ainda não conhece, de repente poder visitar, mas ali também, nesse material em PDF, eu posso dar um pouco mais de informação. Mas é algo assim, é uma região que tem características bem singulares, mas que tem características que podem ser muito bem exploradas por quem souber empreender nas áreas ali que tem suporte para isso. Então, eu consideraria, né, questões que envolvam esses adultos mais maduros, então, algo que possa interessar para eles, algo que possa interessar para as crianças que vivem com eles, e levaria em consideração, claro, a questão da renda do local, a renda média que a gente tem por ali, que não é baixa. Então, viagens pode ser interessante, a, a, a questão da saúde, academias, pilates, essas coisas assim que vão mais para os cuidados com a saúde, a parte de alimentação, sem dúvida, né? Porque é algo que as pessoas têm cada vez procurado mais, e visto que tanto homens quanto mulheres têm trabalhado fora, acaba sendo necessário ter esse suporte para uma alimentação, mas que pessoas com maior renda se preocupam com uma alimentação melhor, com uma alimentação mais adequada, então é algo também para se considerar. O pessoal que trabalha na área de educação pode achar algo importante aqui. O pessoal que trabalha com a área de decoração, de bricolagem, com parte de construção, também pode se interessar em algo que tem aqui. Então, existe um mercado bastante peculiar, mas com bastante oportunidade aqui. Então, eu fico à disposição caso você tenha mais dúvidas. Espero que tenha sido mais esclarecedora essa questão para você.